Boa tarde, Atílio. Tudo bem? Prazer receber vocês Roberta, aqui. Roberta, obrigado. O monta-cargas. Obrigada, Pra gente começar, o que é um monta-cargas? Será que a gente diz? Pois é, né? Eu não sei se a gente quer dizer o que é isso. Você vai estragar a surpresa Vai estragar a do surpresa? público. entendeu? Eu acho que a gente pode, eu acho que no Vamos monta-cargas começar a gente pelo pode revelar assim, Braulio. Monta-cargas é um pequeno elevador que transporta comida em restaurantes. Como na Inglaterra, os restaurantes ficam no subsolo, Aí tem eles Embaixo. transportam os pratos Uma espécie de um elevadorzinho. para sobe, o primeiro desce. andar, onde fica o salão do restaurante. A cozinha normalmente é embaixo e o salão em Eu cima. achava que Isso, aquelas monta- empilhadeiras que a gente vê por aí. Também, isso também. é um Sim, monta-cargas. também pode também. pode ser chamado aquilo de monta-cargas. Monta-cargas, legal. O monta-cargas é um texto do Harold Pinter. Harold Pinter. Poucos textos do Harold Pinter encenados no montados. Brasil. Sim, é verdade. Um autor importantíssimo para a história da Nobel, dramaturgia não é? do mundo. Nobel em Nobel. 2005. E pouquíssimo Nobel. montado aqui no Brasil. falecido Por que no será? final do ano Ano passado. No passado. final do ano passado. Passado. Por que E, será? e a tão importância pouco do Pinter é que ele rompeu. É um autor que começa a escrever ali nos anos 50, logo após o pós-guerra, no pós-guerra, e ele rompe com a coisa do personagem. Antes da guerra, a gente tinha um personagem que a gente sabia quem ele era, se ele era casado, se ele tinha filho. Ou se a gente Um não sabia, estereótipo, se né? a gente não sabia no início, à medida que a peça ia decorrendo, Isso ia- a gente ia recebendo alguns dados elementos Que para que a você gente vai ia montando. descobrindo Construir, quem era né? aquele cara. É. O Pinter e o Beckett, que eu falo que são os pais do teatro contemporâneo, eles rompem completamente com essa noção de personagem. A gente não sabe quem são esses caras, a gente não sabe de onde eles vêm e, às vezes, o que que eles estão fazendo ali. E eu acho de uma grande genialidade desses caras, porque eles meio que preveem o que vai acontecer com o homem atual. Futuramente. Sim. O homem atual, quem somos época, nós, né? né, Pra cara? onde a gente Nós, tá nós não indo, temos né? identidade, É. nós não sabemos o que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, ele coloca o homem perdido num Somos- vasto Espação. campo, no espação, Somos sem, nós, sem identificação. somos nós. E como a gente é uma companhia que chama-se Na Companhia dos Homens, as pessoas falam Companhia dos Homens, Não, é e Na pensam que a gente Companhia. é um grupo misógino. Um grupo E a gente, machista. não, as mulheres são muito bem-vindas. Né? E como a gente tem o propósito de trabalhar com teatro contemporâneo, a gente foi na fonte, né? Que é um puta desafio, principalmente para mim. Agora, Beckett, por exemplo, é muito encenado por aqui. Pinter, Sim, não. Por que você sim. acha que acontece isso? Eu acho que, como Beckett precede, Precede. e assim, ele ficou muito marcado por umas montagens históricas, inclusive Cacilda Becker e tudo mais. Godot, né? Esperando Godot. Exatamente. Godot é uma clássica, né? Então, eu não sei ainda por quê. Eu acho que Pinter tem que ser mais divulgado. Falta talvez, ser digerido, talvez. Talvez, porque assim, as peças dele, elas são Tem os textos mais muito famosos, atuais. Essa, por exemplo, foi escrita há mais de 50 anos. E você lê, entendeu? E todos os elementos do teatro estão ali, todos. E é difícil, inclusive, você definir a peça. Bom, é uma comédia, É uma comédia, tragédia, Não, Como todos os elementos É estão uma ali. peça. Que isso é uma característica muito forte na arte contemporânea. É. Né? Até o gênero é abolido, né? Legal, a gente tem uma foto do Pinter aí, eu queria mostrar para vocês. Não é essa, Não, não. esse É eu uma sei. foto do Harold Pinter. Entrou uma foto do Harold Pinter? Se tiver... Tá O que aconteceu com o Pinter? Acho que ele ele foi tá com esses atropelado. paradrapos na testa. Pois Pois olho vermelho. eu acredito que essa foto já é uma foto mais recente. O Pinter ele morreu morreu de adoentado, câncer, né? se eu não me Ele engano, morreu de de câncer no Fumava fígado. muito. não é? Fumava pra caramba. Né? Fumava muito, Morreu há pouco tempo, né? Foi o ano Morreu passado. em Ano dezembro, passado. dia 24 de dezembro do ano passado. Harold Véspera de Pinter. Natal. Mas apesar da visão, assim, do visual meio efêmero, ele tá até aqui sorridente, né? Não, Sim. dizem que era uma pessoa muito fácil no trato. Veja bem, o Pinter foi um grande lutador pelas grandes causas Sim, sociais. também é um cara, um ativista. Um Sim, um ativista ativista político muito É. importante, né? Agora, ele era ator também. E muitas vezes ele trabalhou como ator, sendo dirigido por outros nas peças dele. Olha, não é? legal isso. E o que o César disse anteriormente quanto à não existência da personagem é porque ele cria, na verdade, arquétipos. Entendeu? Então, há uma identificação da plateia com essas criaturas que estão no palco, porque, de alguma maneira, você se vê refletido. Você se Você vê tem ali. alguma coisa ali. Exatamente. Legal. E é curioso esse dado de que ele que ele tinha uma militância política, que aparentemente essa militância não se encontra no trabalho Não dramatúrgico transparece dele. nas peças. Mas está.
é que ele não faz um teatro panfletário. A política em Pinta, ela é muito sofisticada. Tem uma fase, né, que alguns críticos consideram menor, eu acho absolutamente genial, a fase final, que ela pega mais pesado nessa questão política. Mas a gente pode dizer, sim, numa possibilidade de leitura aí, que o Montacargas tem um viés político. Né? Aliás, as pessoas perguntam qual o tema do espetáculo. Tema do muito espetáculo? difícil responder qual o tema uma desse resposta espetáculo. O próprio Pinter, quando perguntavam para ele qual que é o tema, qual que era o tema dos textos dele, ele dizia, não sei. Eu não sei. O que significa, como que é a história, Braulio? Conta. Isso é muito interessante. Dele Ele como sendo ator. dirigido, não é, num espetáculo de autoria dele, o diretor, com uma dúvida no texto, chegou a ele e disse assim, perguntou a ele, Harold, o que você quis dizer com esta fala? Aí ele olhou a fala e disse assim, não tenho a mínima ideia. Eu só escrevi. Ótimo, né? Uma genialidade, assim. É fantástico. E o César falou uma coisa, ele é um autor precoce, porque ele é um dramaturgo que começa a escrever aos 20 e poucos anos. Ele nasceu em 1930. E as primeiras obras dele Essa, são por exemplo, é de conhecidas. 57. O Montacargas é o terceiro texto. Terceiro texto dele. Puxa. E já está lá, né? Tem o quarto... Qual que é a O segunda? Festa de Aniversário, que é uma Festa obra de muito Aniversário, conhecida. o Zelador é uma das mais conhecidas, foi montada. Tem o várias Volta ao vezes. Lar. Sim, Volta o ao Volta Lá é a Lar. peça mais conhecida Mais dele aqui conhecida no dele, Brasil, acho, né? inclusive editada, né? Talvez por isso mais conhecida até. Paulo Já Tran teve- fez alguma coisa Montou. do... Tem uma montagem da Harold Fernanda Pinter. Montenegro. né? Fernanda Montenegro, Volta ao Lar. Volta ao Lar? Volta ao Fernando Lar. Montenegro. Mas também faz tempo, né? Sim. Acho que Sérgio Brito. Sérgio Brito. Deixa eu fazer uma participa pergunta também. aqui, a boca pequena. Nós vamos sortear um par de ingressos para... Podemos, sim, por favor. Não! A gente nem falou, o espetáculo vai estrear Então, ainda, o né? espetáculo... estreou. o espetáculo Não, não, vai estreou. estrear. Vai Vai estrear estrear sábado. Sábado agora? Dia 4 de julho. E agora? Vai pra